e agora nós chegamos. Ali fora você vai encontrar DVDs, diversos temas de mensagens, 4 características de um líder, 5 verdades que a fama escondeu de Elias, de Betel ao Jordão, vários temas e promoção, cada um custa R$ 5. São DVDs para vocês levarem todos. Obrigado, Anderson. Glória ao nome de Jesus. Vamos ler um texto, mas antes quero fazer uma coisa didática aqui, tá bom? Essas criancinhas viradas para o púlpito ou no colo dos responsáveis, porque nunca pode ficar descosta para o altar para onde está saindo a palavra. Então, eu acho bom que cada um fique no colo do responsável, porque criança é igual soldado, se juntar, entendeu? Então, nós temos que cultuar a Deus, né? Os pais têm que aprender a cultuar a Deus com as crianças no culto infantil e quando as crianças não estão no culto infantil do seu lado. Não, aí é fácil, né, irmão? E quando não tiver culto infantil? Amém? Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. Versículo de número 35. Marcos 4, verso 35, apenas a primeira frase do versículo. Marcos, capítulo 4, verso 35, quem achou, diga amém. Eu vou contar de 1 a 3, vocês vão pronunciar esta frase bem uníssona, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. E naquele dia. Pode ser melhor. Vamos lá, aguenta aí, só a frase. 1, 2, 3. E naquele dia. Amém? Quando você começa a ler o Novo Testamento, você vai deparar-se com 4 escritores diferentes. São estes Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de evangelhos sinópticos, que significa que 3 pessoas tiveram uma visão conjunta do Evangelho de Jesus. Se você observar os 3 primeiros livros do Novo Testamento, você vai ver que eles não entram em contradição. Nenhum deles contradiz o que o outro escreveu, porque é chamado de sinópticos. Ou seja, os 3 tiveram a mesma visão do que é o Evangelho de Jesus. Esses 4 escritores, aí já incluo João, esses 4 escritores, eles se dividem em 2 grupos, ou 2 duplas. 2 desses 4 fizeram parte do colégio apostólico de Jesus, que significa que 2 deles andaram com Jesus, oraram com Jesus, pregaram com Jesus, cearam com Jesus, tiveram prazer da companhia de Jesus, ouviram a voz de Jesus, sentiram o cheiro de Jesus, abraçaram a Jesus, sofreram com Jesus, navegaram no mar da Galileia com Jesus, tiveram o privilégio de desfrutarem da presença literal, física de Jesus de Nazaré. São estes João e Mateus. Estes 2 fizeram parte do colégio apostólico de Jesus. Existem os outros 2 que não fizeram parte do colégio apostólico de Jesus, que são eles Lucas
e Marcos. Dentre todos eles, o mais novo é Marcos. E o que tem um nível elevado de conhecimento secular é Lucas. Lucas é o amado médico que escreveu o Evangelho. Dos quatro, o mais detalhista é Lucas. Haja vista a sua formação, e para escrever o Evangelho ele deve ter pesquisado e muito. Daí ele traz maior riqueza de detalhe. Marcos, para escrever o Evangelho, por certo, precisou de muitas informações. E quem seria esta pessoa que poderia ter dado tanta informação ao evangelista Marcos? Este Marcos, você vai observar lá na frente, que ele é abraçado pelo apóstolo Pedro. Ou seja, o ministério de Marcos é adotado, abraçado e apoiado pelo apóstolo Pedro. Então se entende que 80% do que Marcos escreveu foi municiado de informações pelo apóstolo Pedro, que caminhou com Jesus, que fez parte do colégio apostólico de Jesus. Marcos escreve o evangelho destinado aos romanos, aos crentes de Roma. E qual era a literatura que agradava os romanos? Que tipo de literatura atraía os romanos? O tipo de literatura que atraía os romanos era a literatura que trazia um protagonista, um herói, um conquistador, um guerreiro. Isso trazia muito para o lado dos romanos. Eles apreciavam literaturas desse tipo. E Marcos apresenta aos romanos uma literatura que o herói é diferente. O herói que Marcos apresenta, ele não derrama sangue dos outros, mas derrama o seu próprio sangue por amor ao outro. O herói que Marcos apresenta aos romanos não é aquele que mata, mas pelo contrário, dá a própria vida para que aquele que esteja morto possa reviver. O herói que Marcos apresenta é aquele que não odeia o inimigo, mas pelo contrário, ama aquele que lhe aborrece. E o nome deste herói é Jesus de Nazaré. Quando Marcos começa a escrever o Evangelho, ele vai chegar no capítulo de número 4, ele vai narrar um grande milagre que Jesus fez. Ou por que não dizer, uma grande operação de maravilhas, de poder. Marcos vai descrever o dia em que Jesus demonstrou a autoridade sobre os dois elementos indomáveis da natureza, que são estes, o vento e o mar. Esses dois elementos ninguém domina. Esses dois elementos da natureza ninguém consegue controlar. Ninguém controla o mar e ninguém controla o vento. Ninguém domina o mar e ninguém domina o vento. São dois elementos que são indomáveis. Não se doma, não se domina, eles são imperativos. E Marcos vai descrever o dia em que Jesus demonstra esse poder sobre os dois elementos. Agora veja como é que Marcos vai descrever este feito de Jesus. Ele não vai direto ao ponto determinado que diz, e Jesus disse, cessa-te vento, acalma-te mar. Marcos não vai direto ao assunto. Antes de Marcos chegar no milagre, ele escreve esta frase que nós pronunciamos, e naquele dia. Veja que a expressão de Marcos, e naquele dia, se Marcos escreve esta frase e destaca, Marcos está nos atraindo, Marcos está nos chamando para nós observarmos o que houve naquele dia. Porque se ele não quisesse que nós observássemos o dia,
ele ia direto ao milagre. Só que não existe milagre sem dia, você entendeu? Não existe milagre sem hora. Não existe milagre sem data. Todo milagre tem a hora. Todo milagre tem a semana. Todo milagre tem o mês. Todo milagre tem o ano. E todo milagre tem o dia. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. E eu acredito que você pode estar vivendo perto do seu grande milagre. Porque a própria Bíblia diz: este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Não existe um milagre sem o dia determinado. E hoje pode ser o dia do teu milagre. 2016 ainda não acabou e pode ser o ano do teu milagre. Oh, glória ao nome de Jesus. Se Marcos está me atraindo para o dia, ele diz: e naquele dia. O que foi que ele disse? Perceba que a frase está nos mostrando ou nos chamando para observar o que houve naquele dia. Então, antes do milagre, antes de Deus operar o milagre, presta atenção, antes de Deus agir no milagre, antes de Deus cessar o vento, antes de Deus acalmar o mar, antes de Jesus operar esta maravilha, o que aconteceu naquele dia? Vejamos. Naquele dia que Jesus operou o milagre, Jesus deu um seminário intensivo. Jesus falou, pode olhar aí, no mínimo 4 parábolas que antecedem o texto que nós lemos. A parábola da semente, a parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda e a parábola do semeador. Naquele dia, Jesus chamou os discípulos para o barco, ok? Colocou o barco na praia e na areia do mar, da praia, Jesus botou a multidão. Lucas capítulo 5, você vai encontrar e Jesus falando do barco e a multidão na praia. Ele sempre usava essa estratégia para usar a força do vento que sopra do mar para a areia. Porque não tinha microfone, não tinha som, ele falava e o vento levava. Naquele dia Jesus falou 4 parábolas. Naquele dia Jesus ensinou, preste atenção. Naquele dia Jesus ensinou. Naquele dia Jesus instruiu. Naquele dia Jesus explicou. Naquele dia Jesus demonstrou. Naquele dia Jesus revelou. O milagre vai chegar, mas antes vem o ensinamento. Jesus ia nos ouvidos, Jesus ia para a multidão e lançava a parábola. Pá! Falava em alta voz, é claro. Chegava no pé dos ouvidos dos discípulos, aplicava. Pô. Pegava outra parábola e gritava para a multidão. Pá! Aí vinha nos ouvidos dos discípulos e explicava. Jogava outra parábola para a multidão. Pá! Aí vinha nos ouvidos dos discípulos e aplicava. Ensinou, instruiu, demonstrou, revelou. Aí disse, aprenderam? Aprendemos. Estão cientes do ensinamento? Estamos. Então tá bom. Então, já aprenderam, aprendemos. Aí diz o texto. E naquele dia, disse aos seus discípulos, passemos para o outro lado. Presta atenção. Jesus nunca vai ensinar teoricamente, nunca vai instruir teoricamente, nunca vai revelar teoricamente, sem que depois não te leve à prática. Nunca. Ele nunca vai reunir vocês aqui, ou eu, nós, vai nos ensinar
sem que depois não vá nos levar à prática. Porque evangelho não é teoria. Evangelho é prática de vida. Paulo diz aos Coríntios: eu quando fui ter convosco, eu não fui ter com palavras persuasivas, constituídas em sabedoria humana, mas fui ter convosco com demonstração de poder, no Espírito Santo de Deus. Aprenderam os discípulos? Estão abastecidos? Tem dúvida? Nenhuma. Aí Jesus fica de pé e diz: passemos. Perceba o tempo da conjugação do verbo passar. Ele não diz passamos. Ele não diz passaremos. Ele não diz vamos tentar passar. Ele conjuga no imperativo. Passemos. Vocês aprenderam? Aprendemos. Estão cientes? Estamos. Abastecidos? Isso. Sem dúvida, nem dúvida nenhuma, Senhor. O Senhor é o maior mestre que nós já entendemos. Então vamos lá. Passemos. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, não importa o que vai acontecer. Não importa se o vento vai soprar. E se o mar vai se revoltar. A travessia já está conjugada. Passemos. Quem conjuga a tua vitória não sou eu. Quem conjuga a tua vitória não é o homem. É o Verbo de Deus, chamado Jesus de Nazaré. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Passemos. E o texto diz que quando Jesus diz passemos, eles navegam. E de repente vem um temporal de ventos. Não me pergunte como é um temporal de ventos, que eu não sei. Não tinha chuva, nem relâmpagos, nem trovões. O temporal era de vento. Significa que deveriam ser muitos ventos. E neste temporal de vento que surge, aprenda uma coisa: o que prevalece não é a força do vento. O que prevalece não é a fúria do mar. O que prevalece é a voz de Jesus. Oh, pastor, o senhor não sabe o que eu estou atravessando. Nem se eu soubesse, iria melhorar. O senhor não tem ideia do que eu estou passando. Nem se eu tivesse, iria resolver. E o que vai resolver? A voz de Jesus. O que prevalece na nossa vida, estando ela boa, estando a vida com dificuldade, estando-nos na prova ou fora da prova, o que prevalece foi o que Jesus disse lá na praia: passemos. Senhores, eu vim aqui nesta noite para lhe dizer que o teu barco não vai afundar. Eu vim aqui nesta noite para lhe dizer que o que vai prevalecer na tua vida não são as circunstâncias, nem a voz da dificuldade. O que vai prevalecer na tua vida e na minha vida é a voz de Jesus. É o que ele falou que vai determinar. Passemos! Passemos. Passemos. Vocês sabiam que Jesus de Nazaré, verbo, estou falando ele como verbo, como carne, como você estar aí em carne, o verbo encarnado, não reencarnado, verbo encarnado. Que Jesus como verbo encarnado, lá de João capítulo 1 e de Isaías, ele era semelhante a qualquer um de nós. Vocês sabiam que ninguém conhecia Jesus pela aparência? Digamos que se ele entrasse aqui nesta noite, como verbo, e se assentasse aqui, qualquer uma dessas cadeiras, você nunca iria reconhecê-lo pela aparência? Por quê, pastor?
Porque o profeta Isaías disse assim, ó, ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos, homem de quem nós escondíamos o rosto, e beleza nenhuma nele víamos para que o desejássemos. Sabe o que o profeta está dizendo? Que não havia nada em Jesus, na sua fisionomia, que dissesse, olha, Jesus é aquele dali. Qual? Do nariz bonito. Qual? Dos olhos verdes. Qual? Do cabelo lisinho. Ninguém tem um cabelo igual dele. Quem é Jesus? Aquele do rosto lindo. Primeiro que ele era feio demais. Sabiam disso? Que ele era feio, mas feio mesmo? Tá? O profeta Isaías diz, nenhuma beleza nele víamos, para que o desejássemos. Ou seja, na fisionomia, na aparência, o caba era feio. Homem de quem nós escondíamos o rosto. Quando alguém dissesse, ou falava, aquele é o Filho de Deus, Deus me livre. Assim, é ele mesmo. Então ninguém conhecia Jesus pela aparência. Se alguém nunca tivesse visto Jesus e chegasse num lugar, ninguém saberia, olha, aquele é assim. A pessoa deduzia porque ele era o centro das atenções. Então dava para deduzir. Agora, sabe como é que se conhecia ele? Se você nunca tivesse o visto? Quando ele começava a falar. Aí, meu filho, aí não tem ninguém igual. Aí, quando ele falava, alguém dizia, é ele, conheço ele. Ele pode não ser bonito, mas falar igual a ele, ninguém fala. Um dia um superior pegou os soldados e disse assim, olha, vocês vão lá, aqui está o mandado de prisão, vocês prendam Jesus e tragam-o. Acusação, fazendo motim contra César, se arrebentou lá, e os soldados foram. Devem ter levado alguma coisa para algemar e tal. Aí quando eles chegaram para prender Jesus, Jesus estava falando. Cadê que pega? E eles, quando ele acabar de terminar de falar, a gente pega ele. É verdade, nós vamos pegar ele, mas deixa ele falar. Nós vamos trancar ele naquela cela fria, é verdade, aleluia. Nós vamos levá-los amarrados, é verdade, glória a Deus. Eu duvido que ele vai fugir de lá. Foge nada, glória a Deus. Quem foi prender já começou a ficar livre. Aí quando Jesus terminou de pregar o sermão, eles largaram tudo para lá e voltaram. Aí o superior deles disse assim, trouxeram o homem? Deu não. Ele fugiu? Não. Resistiu à prisão? Não, também não. Os discípulos dele não deixaram vocês prendê-lo? Não, não foi isso não. Ele resistiu? Não. E por que não trouxeram? Olha, nós até fomos para prendê-lo. Mas quando nós chegamos lá, ele estava falando. Ué, e daí ele não parou de falar? Parou. E qual é o problema? O problema é que quando eles estão chegando lá, ele já estava falando. Mas e daí ele não para de falar? O problema não é parar de falar, o problema é o que ele fala. Ué, mas e daí vocês ouviram quando ele acabou de falar, vocês prendem. Aí é que o senhor se engana. Por quê? Porque o senhor nunca ouviu ele falar. Mas por quê? Porque nós nunca ouvimos alguém falar como fala aquele homem. Ou você pode adorar a ele. Você pode sentir a presença dele. A tua vida transformou porque você ouviu a voz dele. Então o que vai prevalecer na tua vida não é a força do vento e nem a força das ondas. É o que Jesus falou. Ele disse, passemos, está decretado, do outro lado você vai chegar, diz o Senhor. O texto diz que ele disse, passemos, não é? E ele foi dormir. Dormir aqui não é esse dormir que a gente conhece, de perder o controle de tudo. Dormir aqui é estar em silêncio. Jesus disse, passemos, e ficou em silêncio. Encostou e silêncio. E o pau quebrando, e Jesus, em silêncio. A coisa apertou, e Jesus, em silêncio.
A luta travou e Jesus, em silêncio. E o vento está mais forte ainda e Jesus, em silêncio. As ondas estão aumentando e o mar está se encapelando cada vez mais. E Jesus, em silêncio. E ele não vai falar nada? Vai não. E ele vai ficar em silêncio? Vai ficar em silêncio. Mas por quê? Porque o que ele tinha de falar, ele já falou lá. Mas Jesus não é papagaio, não. Você vem para um culto, Jesus disse, eu vou te abençoar, eu vou fazer e tal. Aí você, que maravilha, aí tu sai daqui, chega lá fora, o vento. Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Não, já é isso mesmo, o que ele tinha de falar, ele já falou. E antes dele decretar a travessia, ele te ensinou. Ele falou 4 parábolas. Já te instruiu todinho, não tem que falar mais nada. Ele está em silêncio, basta você colocar em prática o que você ouviu da boca dele. Oh, glória ao nome de Jesus. Não, olha, eu vou te dar vitória, tá? Naquele negócio que eu te falei, eu não esqueci não, tá? Olha só, aquele negócio, eu dei uma mudada aqui, tá? Mas não, o que ele disse está dito, o que ele falou está falado, o que ele decretou está decretado, o que ele profetizou está profetizado, o que ele revelou está revelado, o que ele determinou está determinado, o que ele carimbou está carimbado, o que ele decretou está decretado, o que ele lutou já está vencido. Ei, recebe aí, meu filho, recebe. Aí os discípulos viram o negócio apertando, a aula teórica é fácil. Da aleluia é mais fácil ainda. Cultuar na igreja é mais fácil ainda. Aplaudir é melhor ainda. Aqui é confortável, é mais ainda. Então a aula teórica é maravilhosa. Dá até para sapatear, rodar, rodopiar, correr, marchar com o varão. Mas quando chega a prática, Deus. Os discípulos, gente, e agora? Tudo que Jesus falou, eles não absorveram nada. Aí acorda ele. Acorda porque não vai morrer junto com a gente. Aí eles vão usar o termo, porque o dia é de seminário. Eles não chamam Senhor, eles chamam de mestre. Vê se não está mestre aí na tua Bíblia. Porque a aula ainda continua. Aquela foi teórica, essa é a prática. Se mestre, a aula teórica é maravilhosa, mas a prática está ruim demais. Acorda, porque nós vamos morrer. Oh Deus, a voz de Jesus, a voz da circunstância e a voz do desespero. Aí Jesus acorda, olha para eles, sente o vento, sente a fúria do mar e diz, isso é lindo demais. Vento! Mar! Ou seja, vento, cessa-te. Mar, acalma-te. Virou para os discípulos e disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, o que eu falei não deu em nada? Tímido aqui, não é aquele tímido lá do Apocalipse. Aquele tímido lá é terrível, porque lá é caráter. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os abominados, os adúlteros, os tímidos. Aquele tímido lá é outra coisa. Esse tímido aqui é temperamento. Deus não vai jogar ninguém no inferno porque o cara tem um temperamento tímido. Aí não tem nem lógica. Não, o cara é tímido, então você vai para o inferno. Porque você é tímido. Não, isso aí é temperamento. Uns são tímidos, outros são dados demais, temperamental. Não é? Aqui é timidez de temperamento. E por que ele está dizendo tímido? Porque a timidez do temperamento, ela inibe o teu conhecimento e a tua fé. Sabia disso? A timidez
do tempo. Por exemplo, vocês estão me vendo pregando aqui? Eu sou tímido. Tenho até fama de ser soberbo. Porque eu sou calado na minha. Para mim, me abrir, bater papo, eu tenho que conhecer as pessoas e tal. Até quando eu pego uma intimidade, aí eu vou. Mas eu sou tímido. Se eu estiver na reunião, pode ver o que menos fala sou eu. Só na minha. Às vezes eu viajo 100, 200 quilômetros, com o motorista dirigindo, eu calado. O cara chega na cidade e diz, não quero falar com aquele pastor mais não. O cara veio de lá que não deu uma palavra. Não é porque eu sou reservado e sou tímido. Isso é temperamento. Tá? Agora, a timidez, quando você não a vence, ela inibe a tua fé e o teu conhecimento. Quer ver uma pessoa tímida na Bíblia? Que era um baita de um obreiro? O nome dele era Timóteo. Timóteo era um camarada tímido. E sabe quem foi que formou Timóteo? Sabe quem foi? O apóstolo. Irmão, tu já pensou ser formado por Paulo? Timóteo era uma potência. Mas além dele ser jovem, ele era tímido. E Paulo colocou ele como pastor de uma igreja. Pastor presidente. Ele, como sendo tímido e jovem, o que aconteceu? O povo começou a... Não é? Aí, o povo julgava-o pela sua idade, não é? Achava que ele, por ser jovem, não é? Iria ser fácil ser dominado, ele tímido. Aí ele deu uma retraída, aí o Paulo pegou uma cartinha, como ele sempre fazia, aquela cartinha, que ele começa dando a graça ao Jesus Cristo, depois vem a pancada, que ele sempre começa assim. Graças ao Jesus Cristo, sempre com tudo, agora vamos para o coro. Pum! Né? Conhece alguém assim? Conhece alguém? Então Paulo começa a escrever para Timóteo. Aí Paulo começa assim, instruindo. Timóteo, meu filho na fé, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Tá? Então lá vai. Aí Paulo começa. Timóteo, honre os anciãos que estão aí, como se fosse pai seu, seus pais. As anciãs, como se fossem suas mães. Aos jovens, trate como irmãos. Lá vai Paulo passando mel. As viúvas, na caridade e no zelo. Aí lá vem Paulo. Agora é o seguinte, vai para cima. Ninguém despreze a tua mocidade. Por quê? Porque estavam desprezando porque ele era jovem. Ninguém despreze a tua mocidade. Desperte o dom que há em ti. Porque a sua timidez e a sua juventude estavam o inibindo a ele despertar o que Deus havia dado. Desperte o dom que há em ti, que por sinal foi lhe dado por profecia, por imposição das minhas mãos. Respeite todo mundo, os mais velhos aos mais novos e as viúvas, mas pregue a palavra. E enche a tempo e fora de tempo. Vai para cima. Dá na canela. E se reclamar, tu dá no meio. E se reclamar, tu dá em cima. E se continuar reclamando, continua dando e diga que quem vai dar agora sou eu, que eu já estou indo aí te visitar. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Deus te chamou, meu filho, e não vai ser essa tempestade que vai te parar. Deus te chamou, minha filha, e não vai ser essa tempestade que vai te parar. Desperte o dom que há em você. Você vai chegar do outro lado. Ora, canda la machúria. Erebaicanda lavácia. Oh Deus Todo-Poderoso. Por que vocês estão tímidos? Ensinei a vocês, vocês não aprenderam. Coloque em prática. Eu não disse para você da semeadura, do semeador, do grão de mostarda, da fé. Vai para cima. Aí eles se juntam no canto do barco assim. Agora vem a outra voz. Essa foi a voz da autoridade. Aí o Pedro diz para o João. João, que foi?
quem é esse? Como assim? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Tiago, pelo amor de Deus, quem é esse camarada? Mateus, quem é esse? Aí a expressão que eles usam, que até... Ó, irmão, pelo amor de Jesus. Que até... Ó. Sabe o que eles estão dizendo? Olha só. Eu vi ele curar minha sogra. Isso é Pedro. Eu sei que para curar é difícil. Mas peraí, nós estamos falando de vento e de mar, né? Ele já deu vista a cego, mas peraí, eu sei que curar cego é impossível. Tudo bem que ele curou, mas vento e mar é outra coisa. Uma coisa que é a diferença. Eu já vi ele purificar leproso, mas peraí, leproso é algo assim que não dá nem para ficar perto. Mas peraí, nós estamos falando de vento e de mar. Não, quem é esse? Quem é esse que está no nosso barco? Você sabe quem é ele? Oh, glória ao nome de Jesus. Isso chama-se voz da surpresa. Sabe o que é isso daqui? Eu gosto dessa parte aqui. Por quê? Porque eu nunca quero me acostumar com Jesus. Porque o dia que eu me acostumar com Jesus, eu estou falido. Por quê, pastor? Porque aí não vai me surpreender mais em nada. Deus é um ser que a gente não se acostuma. Ele está sempre nos surpreendendo. Coitado do Moisés, da prateleira de cima. O Moisés chegou no Sinai, né? Deus é poderoso. Achando que já conhecia tudo de Deus, né? Ele disse aqui, é o seguinte, eu só desço daqui depois que tu me mostrar a tua glória. Só... Achou que estava falando com um presidente, com um rei, qualquer. Então. Só sai daqui depois que eu ver tua face. Jeová disse, olha, não dá certo isso não, porque eu quero você vivo. Não é o que tem a ver isso aí, que se você ver, você morre. Mas como eu gosto de você, a gente se dá bem, e eu tenho um carinho por você, eu vou te dar uma colher de chá, eu vou te mostrar as costas. Tá bom? Ô Senhor, eu pedi a face, mas se eu quero mostrar as costas, então, eu manda. Tá vendo aquela fenda na pedra? Tu enfia a tua cara lá, que eu vou te cobrir com a minha mão. E quando eu estiver passando, eu vou tirar a mão, tu me vê pelas costas. Mas é hoje, achando que era qualquer coisa. Ver as costas de Deus, pô, as costas vai ser mole. Não me pergunte como é Deus de costas, que eu não tenho a mínima ideia. Eu só sei que Moisés enfiou a cara, Jeová botou a mão. Aí quando Jeová... Primeiro que nunca ninguém consegue passar botando a mão. Se eu botar a mão, como é que eu vou passar? Eu não consigo. Mas Jeová botou a mão, passou. Quando passou, tirou. Pode olhar! Quando Jeová tirou a mão, Moisés olhou. Não sei o que ele viu. Começou a gritar. Deus poderoso. Deus magnífico. Deus eterno. Deus longânimo. Deus santo para todo sempre. Deus maravilhoso. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, Deus poderoso. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o Deus que faz surpresa com o teu poder. E eu quero profetizar para você nesta noite. Tem surpresa de Deus para a tua vida. O que você viveu até hoje ainda não é tudo aquilo que Deus reservou para você viver aqui nessa terra. Você vai experimentar coisas profundas do Deus. Recebe aí, meu filho. Deus vai te fazer surpresas maravilhosas e terríveis. Quem
é esse que até, ou seja, a gente sabe que ele opera aqui, mas até aqui, a gente sabe que ele faz isso, mas isso, ok, pelo amor de Jesus. Não, a gente sabe que ele cura isso aqui, mas isso aqui, não, eu estava esperando aqui, mas isso aqui, isso é um até de Deus para você, meu filho. Não, é que eu esperava uma porta aqui, mas essa aqui, essa também é sua, vai. É que eu esperava um negócio desse jeito, mas veio assim, do jeito que eu não... É teu, meu filho, mete a mão aí, é ele que está te dando. Há uma surpresa de Deus na tua vida aí, porque o poder dele é inigualável, insuperável, imensurável, está à disposição para aqueles que nele esperam. Você pode aplaudir a ele bem forte nesta noite. Aleluia. Chegaram do outro lado. Quando chegaram do outro lado, à margem do mar da província dos Gadarenos, lá vem ele. Veja que ele não está no mar. Veja que ele não está na tempestade. Veja que ele só aparece lá do outro lado. Quando chega lá, os demônios que estão no corpo do rapaz, você já vieste nos atormentar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus disse, qual o teu nome? Sou Legião, então sai por atacado, porque no varejo vai demorar demais. Como são muitos, eu não estou com muito tempo para ficar aqui, sair um por um, não. Já sai logo de uma vez, vai no atacado, se manda. Aí diz a Bíblia, e rogaram-lhe que saíssem do rapaz, mas que ficassem no território. Jesus disse, nem no território, porque eu cheguei e eu vou ocupar tudo. Aí eu vou sair do casamento, mas vou ficar nos filhos, nem nos filhos. Não, eu vou deixar de operar na esposa, eu vou para o esposo, nem na esposa. Eu vou sair da esposa, eu vou para o esposo, nem no esposo. Não, eu vou sair aqui da família, mas vou ficar na sala, nem na sala. Não, então eu vou para o quarto, sai do quarto também. Ah, então eu vou ficar na cozinha, nem na cozinha, Satanás. Então eu vou para o terraço, nem no terraço. Então eu vou largar a casa e vou ficar no quintal, eu não quero você também no quintal. Eu vou ficar no portão também, não quero você no portão. Eu vou para a esquina, não, sai da esquina. Ah, então vou ocupar a casa dos parentes. Eu também não quero você na casa dos parentes, que eu tenho obra na vida dos parentes também. Eu cheguei e vou ocupar todo o território. Ele vai ocupar o território total da tua casa. Recebe aí. Jesus vai ocupar tudo. Tudo. Ai, canta lá, macho. Oh, glória ao nome de Jesus. Não é meu feitio não, mas está dentro do tempo. Diz aí, vai ocupar toda a tua vida. Diga para o irmão do lado aí. Vai ocupar teus parentes. Ele vai tomar conta de tudo. Ele vai tomar conta de tudo. Da tua vida financeira, da tua vida sentimental, da tua vida ministerial. Ele vai tomar conta da tua empresa. Ele vai tomar conta do teu coração. Recebe aí, meu filho. Recebe aí. Ele vai tomar conta de tudo. Ele não vai deixar espaço para ninguém. Oh! 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 Ah, Deus! O cara quebrava sepultura, o cara quebrava correntes, cadeia, o cara era terrível, o demônio na vida desse camarada aqui era terrível, quebrava tudo. Nada prendia não, algema, corrente, despedaçava tudo. Imagina o que ele não fez em casa. Rebentou, todo mundo conhecia ele. Aí ele agora está liberto. E ele liberto diz assim para Jesus: Senhor, deixa eu ir no barco. Aí Jesus disse: não. Deixa eu ir no barco. Não. Mas para onde eu vou? Vai para casa. Mas que eu queria ir no barco. No meu barco, não. Uma coisa é ser liberto. Outra coisa é fazer parte do ministério.
Você está só liberto. Agora, chamada é outra coisa. É outro processo. Eu já cheirei, já fumei, quero ser obreiro. Isso aí não te credencia a ser obreiro. Já roubei, já furtei, agora estou liberto. Isso não te credencia. O que te credencia a fazer parte do ministério é ter chamada. É ter chamada. Os dons, diz Paulo, os 9 dons, são dados pelo Espírito. Os ministérios, pelo Senhor Jesus. Está bem específico lá na Carta aos Coríntios. Os dons, quem dá é o Espírito Santo. Os ministérios, o Senhor Jesus. E Deus, o Pai, opera em todos. Então, Jesus disse assim, vai para a sua casa. Primeiro você vai ser crente lá na tua casa. Onde tu quebrava tudo, vai consertar. O trabalho que tu deu aos pais, agora vai lá para eles mostrar que você foi liberto. Vai dar prazer e alegria a eles. A vizinhança que tu perturbava toda, agora vão ver que Deus transformou a tua vida e vão se converter. É o que Jesus está dizendo. Oh, meu Deus do céu. Espírito do Rei, vai lá e vai ser crente lá. Porque só pode fazer parte do ministério quem é crente em casa. Porque aqui é fácil ser crente, difícil é ser crente no dia a dia. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Jesus chegou do outro lado, libertou a vida, transformou, entrou no barco e voltou. A travessia tinha um propósito. A travessia tua tem um propósito. Ninguém entra no barco para chegar do outro lado para nada. Você vai chegar do outro lado porque Deus tem um propósito em te levar do outro lado. Você pode aplaudir ao Senhor e você pode adorar. Ei!